Cadê os hospitais das igrejas evangélicas que não tem? Que é uma vergonha. Centenário da igreja, mas cadê os trabalhos que não existe? Cadê? Você não encontra um hospital evangélico da Assembleia de Deus e liberado para o povo, como diz que ele dá vontade. Duvido. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, vocês sabem aqui no canal que eu sou um duro crítico do pastor Ezequias na sua teologia. Eu não concordo com nada do que ele prega, se é que ele prega alguma coisa na igreja que ele fundou. Pastor Ezequias Silva é um pastor neopentecostal que criou uma denominação com o título de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus do Belém, negócio assim. E é uma igreja neopentecostal que gira em torno de revelamentos, adivinhações, profetadas, visagens e coisas dessa natureza. Eu não concordo com nada do que desça daquele púlpito. Porém, todavia, no entanto, nesta fala, ele falou verdades. E eu fui marcado nesta postagem e resolvi trazer isso aqui para o canal, porque o que o Ezequias falou aí, tá entendendo? É verdade. E eu gostaria de usar a fala dele para mostrar a você que, de fato, a Assembleia de Deus está em falta nessa questão social. Amém? Mas antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Muito bem. Está aqui o vídeo. Eu vou passar o vídeo na íntegra. Vou trazer as minhas colocações relacionadas à fala do Ezequias. Falar um pouco daquilo que eu entendo do contexto da Assembleia de Deus nessa questão social, se é que isso existe, né? Na minha interpretação, é tudo fachada, irmão. É tudo fachada. Mas vamos ouvir aí a fala do Ezequias, tá bem? Lembrando, eu concordo com a fala dele. Não concordo com a teologia que ele defende. Não concordo com nada do que desça desse altar, dessa denominação que ele criou, ok? Cadê os hospitais das igrejas evangélicas que não tem? Que é uma vergonha. Centenário da igreja, mas cadê os trabalhos que não existe? Cadê? Você não encontra um hospital evangélico da Assembleia de Deus e liberado para o povo, como diz que ele dá vontade. Duvido. Me mostre, entendeu? Os trabalhos, casa de apoio aos idosos das igrejas Assembleia de Deus. Me mostre. Faculdade da Assembleia de Deus sem pagar nada para os filhos dos crentes. Me mostra. Me mostra. É uma vergonha. Daí depois vem falar de cura, milagre, libertação do que Deus está fazendo. Nisso ele tem razão. A Assembleia de Deus, principalmente aqui em Pernambuco, a IEADPE, fechou a escola que ela tinha. Tá certo? E outra, a escola que ela tinha não era de graça. Nada sai de graça na Assembleia de Deus. Tudo é pago. Tudo é financiado. Tá entendendo? Existem projetos sociais dentro das Assembleias de Deus que deixa muito a desejar. E alguns sem prestação de conta alguma. Tá certo? Existem projetos. Um projeto aí que tem a Assembleia de Deus, onde se arrecada milhares de toneladas de alimento todos os meses e a gente não sabe a destinação desses alimentos. É uma ação social para o projeto, Pedrosa. Toda a arrecadação vai para o projeto. Toneladas e mais toneladas de alimentos são arrecadados em todo o Pernambuco para um simples projeto. Um pequeno projeto, uma quantidade absurda de alimentação da cesta básica, viu? Eu ainda vou me aprofundar mais sobre essa matéria. Só que a gente não vê
prestação de contas. Para onde é que vai o montante? Porque uma boa parte pode até ser tirada para o projeto. Mas é muito alimento que vem. É muito. Já houve casos relatados para mim, Pedrosa, teve um aniversário de um ciclo de oração onde foi arrecadado toneladas. E veja, se em cada mês for aniversariar 50 ciclos de oração, e cada ciclo de oração tirar 1 tonelada, rapaz, veja a quantidade de alimento que desce para o templo central, para ser destinada em quê? Assistência social, para você conseguir uma cesta básica no templo sede é uma via dolorosa. Pela via, já vá cantando essa música, viu? Pela via dolorosa, porque vão mandar você ir falar com fulano, cicrano, beltano, você vai tomar um chá de banco ali. Eu digo isso, irmão, por relatos de pessoas que inventaram de ir no templo central para tentar conseguir uma cesta básica para atender aí às suas necessidades. Mas os pastores milionários, tá entendendo? Os pastores milionários estão aí. E há relatos que eu vou apurar, esses relatos de que boa parte de alguns projetos estão sendo destinados, desviados para outras finalidades, e a gente vai cair em cima apurando essas informações. Mas o que o Ezequias falou é hospital para evangélicos, cadê? Faculdade para filhos dos evangélicos, cadê? Não é isso? Assistência social que deveria existir dentro da Assembleia de Deus não existe. E o pastor Ezequias falou verdade. Eu tenho até outro pastor aqui. Eu vou ver se eu tenho uma crítica! Olha, presta atenção. Assembleia de Deus no Brasil. Sim. 110 anos. Sim. Era para ter uma televisão ensinando a verdade evangélica ao povo. Sim. As casas dos pastores brasileiros da Assembleia de Deus são mansões. A igreja, farrapo. Cresça o meu reino, o reino de Deus se acabe. Hoje nós estamos sofrendo as consequências da apostasia, porque Deus nos deu destinação na nossa mão e a gente procurou ficar rico primeiro nós, e que se dane o reino. Verdade. Muitos pastores presidentes das Assembleias de Deus são ricos e milionários. O pastor aqui da instituição Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco, ele é rico, milionário. Tem fazenda, tem casa em condomínio fechado, tem casa no exterior. Tá entendendo? O homem é milionário. Meu Deus, gente, onde é que já se viu isso? Pastor milionário. O pastor de lá de Madureira tem uma casa avaliada em 30 milhões de reais. Cara, como isso chegou, como a Assembleia de Deus chegou a esse ponto? Será que vocês, pastores, não se ligam nisso, não? É um pastor milionário, ostentando riqueza, vivendo em condomínio fechado. Então, o que ele falou aqui é fato. Cresça primeiro eles e que se dane o reino, irmão. As melhores casas desse país são dos pastores presidentes. A igreja um farrapo de madeira, de pau. Tá vendo? É. As melhores casas são dos pastores presidentes. Irmão, eu já noticiei aqui as mansões que o pastor presidente possui. Mora num condomínio fechado lá no quilômetro 14 de Aldeia, para quem é aqui de Recife. Tá entendendo? E você não tem acesso ao seu pastor presidente milionário. Muita gente defende o pastor presidente milionário com unhas e dentes. Nunca falou com ele. Nunca sentou para conversar com ele. Não conhece a vida particular dele, mas defende o pastor presidente milionário com unhas e dentes. É impressionante isso. É impressionante. E agora nós estamos perdendo para o diabo. Não temos universidades, não temos colégio para crianças. Nossos filhos aprendendo o que não presta das aulas. Recebi distante uma mensagem de um filho, uma criança endemoniada. É o diabo dizendo, você é mulher. Para a menina, você é homem. As crianças estão perturbadas porque a igreja católica e a igreja evangélica falhou. Nós somos responsáveis pela apostasia que está nesta nação.
Porque nós queremos dinheiro, queremos posição. Nenhum pastor nesse Brasil tem coragem de ser funcionário de uma empresa, porque ele não pode ser o dono do dinheiro da empresa. Ele quer uma igreja porque ele pode ser o dono da igreja e o dono do dinheiro da igreja. Tá vendo? Não quer trabalhar. Eles querem abrir igrejas porque se ele trabalhar, ele não vai conseguir ser o dono do dinheiro da empresa. Mas ele abre uma igreja porque ele consegue controlar o dinheiro da empresa. É lamentável uma situação dessa. Então, olha, eu só ouvi verdades aqui, tanto da boca do Ezequias, como da boca do pastor Jácer, tá certo? Falando sobre essa questão social da Assembleia de Deus. Eu queria fazer um desafio aqui, para que você deixasse nos comentários, se você já foi assistido alguma vez, você é assembleano, você já foi assistido alguma vez pelo departamento social da sua igreja, Assembleia de Deus? Eu estou falando de uma Assembleia de Deus convencionada. Tá certo? Você já foi assistido? No dia da sua necessidade física, necessidade... Na questão da saúde, vou falar assim, vou consertar a minha frase. Por exemplo, no dia da sua necessidade, você estava desempregado ou você estava doente. Pronto, entendeu aí? Nesse dia de necessidade, você foi assistido pela igreja? Né? Porque se você tiver essa mentalidade de que você é dizimista e ofertante, e que você passou muitos anos praticando o dízimo e ofertas, e que um dia, no dia da sua necessidade, esse dízimo e oferta vai voltar para você como assistência social. Não vai não, filho. Não vai não. Vai não. É mais fácil você ser assistido na sua necessidade, desempregado ou doente. É mais fácil você ser assistido pela comunidade local, os irmãos locais se reunir para assistir você na sua necessidade, ou até mesmo o ímpio, o incrédulo, lhe ajudar no dia da sua necessidade, do que o dízimo que você tanto contribuiu durante décadas. Esse dízimo nunca vai voltar para você em forma de assistência social. Saiba disso. O seu dízimo desce para o Templo Central e lá ele é canalizado para outras finalidades. Pagamento de salário de pastor-presidente, vice-presidente, diretoria. Está entendendo? Pagamento de firmas terceirizadas lá no Templo Central, tem que pagar esse povo. Pagamentos tributários, água, luz, telefone, gasolina e essas coisas. Pagamento de impostos prediais, aluguéis de templo, galpões alugados e coisas dessa natureza. Tá entendendo? E o que sobrar, se é que sobra, fica reservado no tesouro para o pagamento dos salários do próximo mês dos pastores, presidentes, milionários e sua equipe. Mas você não será atendido, não será assistido com o dízimo que você dá. Eu digo isso porque eu já fui presbítero dessa instituição. Tá entendendo? E muitas vezes em cultos onde eu estava dirigindo, haviam necessitados. Após a gente tirar o dízimo, assinar o talão, esse dízimo está reservado a descer, pré-ordenado a descer para o Templo Central. Pedrosa, tem uma necessitada aqui na igreja, o que é que a gente faz? E eu era instruído, todos são instruídos, a chamar um diácono com uma salva, que é aquela sacolinha das ofertas, deixá-lo de prontidão na portaria, para que, quando a gente encerrar o culto, os irmãos que forem passar pela porta, quem sentir de Deus, deixe uma ajuda ali para o necessitado. É assim que funciona. Aí eu dizia, irmãos, a gente tem um necessitado aqui, tá certo? Vamos encerrar o culto. Após a oração, o diácono vai ficar lá na porta, viu, com a salva. Os irmãos que passarem, deixa lá a sua contribuição para assistir o necessitado. E muitas vezes a contribuição é isso. Por quê? Porque o grosso já se tinha tirado no dízimo, né? No dízimo. Vamos tirar dízimos e ofertas aqui. Aí, por último, é assistência ao necessitado. Isso é coisa de evangelho, irmão. Isso nunca foi evangelho, irmão. Nunca foi evangelho. Nunca foi. Mas, infelizmente, essa é a triste realidade da Assembleia de Deus. Eu gostaria agora da sua opinião. O que é que você acha? Você concorda, discorda? Deixe sua opinião nos comentários.
Você já foi assistido pela assistência social da igreja? Deixe nos comentários, certo? Você acha que o pastor Jasser tem razão? O pastor Ezequias tem razão na fala dele, na fala? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião, o que é que você acha disso tudo. Uma vez mais, eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível.